E enquanto isso, convido você a ir abrindo a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo de número 12. Nós vamos fazer a leitura de alguns textos bíblicos. Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Amém? Pode sentar. Senhor, que a Tua palavra, ela venha ministrar nossa vida e o nosso coração nesse momento. Pedimos que o Teu Espírito tenha liberdade, Senhor, de falar conosco e trabalhar conosco nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Uma das grandes dificuldades que nós temos, que as pessoas têm, é a fé. Porque a fé é algo que nós não conseguimos ver, que nós não conseguimos tocar, que nós não conseguimos visualizar, mas é algo que nós precisamos ter na nossa vida. A Bíblia é tão clara que ela diz que sem fé é impossível até mesmo eu agradar a Deus. Então a fé é o instrumento principal que condiciona a minha vida nos caminhos do Senhor. E o texto que nós lemos do apóstolo Paulo, escrito para a igreja romana, diz que Deus, lá no final, que de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu, que Deus, Ele concedeu uma medida de fé para cada pessoa. Cada um de nós recebemos uma medida de fé. Eu ouso dizer uma fé inicial, um pontapé inicial da fé. Todos nós recebemos. Aí alguém pode dizer: pastor, eu não tenho fé para ser cristão, eu sou ateu. Então você tem fé para ser ateu. A fé é algo que está já intrínseco em nós. É algo que nós já carregamos, que nós já nascemos, porque nós temos fé para algumas coisas e temos fé para outras, e às vezes temos fé para não ter fé em alguma coisa. Então a fé, ela é nos dada de forma gratuita, e ela começa a acontecer na nossa vida através desse pontapé inicial, a medida da fé que foi dada para cada um de nós. Então todos nós iniciamos a nossa caminhada com Cristo com um pouco de fé, ou até mesmo uma não caminhada com Cristo, se nós não servimos a Ele, também começamos com fé, porque temos fé para algumas coisas, né? Tem pessoas que têm fé para jogar no jogo do bicho, tem fé para jogar na cena, né? na mega da virada, tem pessoas que têm fé para diversas coisas. Então, a fé é a certeza daquilo que eu não vejo, mas eu sei que vai acontecer, certo? Pelo menos eu não tenho ninguém próximo de mim que tenha ainda ganhado na Mega Sena, que tenha ganhado aí, né, esses dinheirão aí, né? Pelo menos se ganhou, ficaram quietos, não disseram nada, né? Porque sabiam que eu ia pedir lá uma gorja, né? Então, a fé é isso. A fé que nós temos, a fé que nós possuímos é uma fé inicial. É uma fé que ela me sustenta, mas por um período de tempo. Porque a fé, ela precisa ir crescendo na nossa vida. Por exemplo, você entra para a escola, você entra no pré, você entra no primeiro ano, e você começa a aprender a escrever. Você começa a fazer aquela letra cursiva, né? No caderno de caligrafia, infinitamente, parece que não tem mais fim aquele caderno de caligrafia. O B, depois você começa a montar as palavras, né? Hoje mudou um pouco o sistema de ensino, mas começa a dar as palavras prontas, né? Bola, bolo. Isso acontece lá no primeiro ano, segundo, terceiro, vamos botar primeiro ano aqui. Mas você não fica por aí. No ano que vem você passa para o segundo ano. No outro você passa para o terceiro. E agora já não é mais 1 mais 1 é 2. Agora é fórmula de Bhaskara.
Agora você começa a encontrar porcentagens, cosseno, e aí vai por diante. A matemática se torna uma bênção na nossa vida. Mas você não ficou parado no primeiro ano. Por quê? Porque você almeja algo maior. Você almeja um dia casar, constituir sua família, ter uma profissão. Então você vai estudando todos os degraus da educação, até chegar numa faculdade e então se formar. Nós fazemos isso para a nossa vida profissional. Nós vamos crescendo profissionalmente. Mas você já parou para pensar que muitas vezes na fé, nós ficamos no primeiro ano a vida inteira? Nós ficamos lá no primeiro ano, naquela fé inicial. Nós não crescemos na fé, nós não aumentamos na fé, nós não evoluímos na fé, nós continuamos naquela fé superficial, talvez aquela primeira fé, aquela medida, né? Por que medida? Porque foi algo contado, algo medido, uma porcentagem pouca, baixa, a medida da fé que foi colocada sobre nós, que foi dada a nós. E às vezes eu passo uma vida inteira vivendo essa medida de fé, essa fé pequena, essa fé superficial, essa fé mínima. Eu não cresço na fé, eu não expando os meus conhecimentos na fé. E por que eu não faço isso? Porque eu acabo me envolvendo com um monte de coisas que não tem nada a ver com a fé. Porque o meu foco hoje não é a fé, o meu foco hoje é minha vida profissional. O meu foco hoje não é Jesus, a salvação, o propósito de Deus. O meu foco hoje é saber o que eu vou ser lá na frente. E Jesus sabendo isso, o apóstolo Paulo sabendo isso, ele escreve no versículo 2 que nós lemos agora. Ele diz: não se amoldem aos padrões desse mundo. Não fica no padrão do mundo, porque o padrão deste mundo, ele vai estabilizar a sua fé. Ele vai dizer para você: ei, não se dedique na sua fé, dedique-se na sua vida. Deixa a fé para domingo, deixa a fé para um dia lá no mês, deixa a sua fé para as datas comemorativas, Natal, Páscoa, Ano Novo. Deixa a sua fé para esses momentos. Te dedica à sua vida secular, te dedica à tua profissão. E ele fala no versículo 2: não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Ele nos leva a renovar a nossa mente. E renovar a mente não é simplesmente eu anular o que está no mundo, mas renovar a minha mente é eu fazer uso das coisas de Deus e das coisas que estão ao meu alcance no mundo também. Eu preciso renovar a minha mente, porque enquanto o mundo está dizendo assim: olha, não procura Deus e segue esse caminho. A fé diz: procura Deus, mas segue também esse caminho. Estude, se torne uma pessoa importante, tenha uma profissão, mas não abandone a fé. A fé ela tem que crescer na mesma velocidade que nós vamos crescendo também. E ele diz, na parte B do versículo: renove a sua mente para que sejam capazes de experimentar e também comprovar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Toda a vontade de Deus que é boa, que é perfeita e que é agradável é a melhor. Porque nada vai dar errado para mim. Tudo vai dar certo na minha vida. Se eu conseguir andar na boa, na agradável e na perfeita vontade de Deus, eu vou conseguir 100% cumprir o propósito de Deus na minha vida. Então tudo vai dar certo. Mas aqui nós temos essa dificuldade, que nós precisamos modificar a nossa maneira de ver a fé, modificar a nossa maneira de enxergar o reino de Deus, modificar a nossa forma de olhar e mudar as coisas. O mundo hoje, ele limita a nossa fé. Só que quem é que criou o mundo? Foi Deus. Então o mundo não limita a fé. O mundo não limita Deus. Deus limita o mundo. É Deus quem dá os limites. Por que os oceanos não invadem a terra? Porque Deus dá ordem ao oceano para que ele não avance. É Deus quem bota limite. É Deus que determina como as coisas vão acontecer. É Deus quem criou todas as coisas para mim e para você.
E se Ele criou todas as coisas para mim e para você, Ele sabe o que é melhor para mim e para você. E nada melhor do que eu viver a minha vida dentro de um propósito do Senhor para mim. Sabendo o que Ele quer, sendo feliz, sendo próspero. Nós passamos o mês inteiro passado falando sobre a prosperidade, dizendo que nós podemos ser pessoas melhores, mais prósperas em todas as áreas da nossa vida, tanto financeira, quanto na saúde, quanto na emocional, quanto na nossa vida social, quanto na nossa vida profissional. Então nós podemos ser melhores, se nós olharmos para a palavra de Deus, e nós crermos nessa palavra, nós acreditarmos nessa palavra, e nós entender que esta é uma palavra de Deus para mim, direcionada para a minha vida, e essa palavra, ela vai me fazer crescer na fé. Ela não vai me fazer ficar no primeiro ano sempre. Da mesma forma que na escola eu vou mudando, e as coisas vão aumentando, e os graus de dificuldade eles vão surgindo, na fé também. Você vai crescendo na fé hoje, vai aumentando, amanhã é uma luta diferente, amanhã é um desafio diferente, daqui a pouquinho você está num grande desafio de fé, e Deus Ele quer ver o quê? Se você vai passar nessa prova, se você vai conseguir vencer essa prova. Sabe que Jesus Ele nos dá um exemplo tremendo. Jesus, acontece com Ele algo, né, de um homem. Esse homem era um centurião, era uma pessoa importante dentro dos soldados romanos. Esse centurião, ele tinha um servo, esse servo estava paralítico, e ele fala que sofria demais. Acredita-se que esse homem ficou paralítico, trabalhando para esse servo, que ele talvez não fosse um paralítico de nascença, mas isso não importa. Importa para nós é que ele era um paralítico, e que estava sofrendo. E esse centurião, então, ele soube que Jesus estava vindo para Cafarnaum. E ele está em Cafarnaum, então. E aí o texto de Mateus, capítulo 8, em versículo 5, diz assim: entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. E Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai; a outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Veja só o que acontece aqui. É um texto que nós precisamos olhar para ele, porque é um texto em que Jesus, ele está dizendo algo muito importante. Ele está dizendo que ele não encontrou uma fé desse tamanho. Ele não encontrou uma fé tão grande assim até aquele momento. E quem estava ali com Jesus? Os discípulos, que já estavam em torno de 3 anos andando com ele. Estavam ali os discípulos, e ele não falou dos discípulos: ei, vocês têm uma fé grande? Não. Ele olhou para os discípulos e disse: ei, meus discípulos, eu não encontrei alguém ainda com uma fé tão grande como essa. Ele está dizendo que nem em vocês eu encontrei uma fé dessa. Nem em vocês eu encontrei uma fé tão grande assim. Nem em vocês eu consegui enxergar uma fé desse tamanho. Então, se Jesus enxergou uma fé na vida desse homem tão grande assim, ao ponto de chamar a atenção de Jesus, eu preciso parar tudo e olhar para esse homem e aprender o que esse cara fez. O que esse homem fez para chamar essa atenção de Jesus. Veja bem, esse centurião não era seguidor de Jesus. Esse centurião não era um discípulo. Esse centurião era uma pessoa responsável por guardas, um oficial, uma autoridade dentro do exército. Esse homem não tinha estado com Jesus ainda, mas certamente ele ouvia falar.
Olha, né, o Jesus aí, tem um Jesus curando, tem um Jesus fazendo alguma coisa, tem um Jesus lá curando cego, tem um Jesus curando coxo, tem um Jesus curando paralítico. E esse homem começa então, na medida da fé que foi dada a ele, porque todos nós recebemos uma medida de fé, seja para o bem ou para o mal, mas todos nós temos uma medida de fé. Ele começa então a ouvir isso, a ouvir que Jesus cura, a ouvir que Jesus faz um milagre, a ouvir que Jesus transforma vidas, e isso aos poucos vai acrescentando algo no coração dele e na vida dele, para que o momento que ele se encontra com Jesus, ele diz: espera aí, é agora, é esse cara, é esse daí. Jesus, eu tenho um servo que está sofrendo muito, ele é paralítico, cura. E Jesus prontamente: eu vou curar ele, irei curá-lo, foi a resposta de Jesus, vou curá-lo, eu vou lá curar ele. Mas veja bem, ele não pediu para Jesus ir lá curar, Jesus que disse: eu vou lá, eu vou curá-lo. Mas de imediato aquele centurião disse: Senhor, eu não mereço receber-te debaixo do meu teto. Ele se achava inferior. Ele dizia: não tem como uma pessoa como você, tão santa, tão pura, entrar dentro da minha casa, não dá. Basta o quê? Apenas uma palavra e o meu servo vai ser curado. É só você falar algo aqui, é só você liberar a bênção aqui, e vai acontecer lá. E Jesus olha: meu Deus, nunca vi uma fé tão grande, nunca vi alguém que crê dessa forma. Escute aqui, porque eu quero trazer um ensino para você nessa noite. Eu não quero que você simplesmente se emocione, chore, dê uns pulos, role no meio da igreja, não. Porque avivamento não é isso. Avivamento não é você pular, correr, rolar, e amanhã tua vida continua. Avivamento é quando nós ouvimos a palavra de Deus, e a gente começa a chorar por causa de nossos pecados, e nós começamos a nos arrepender por causa de nossos erros. Avivamento é quando nós ouvimos uma palavra e nós mudamos de vida. Isso é avivamento. Então eu quero que você seja avivado nessa noite, pela palavra de Deus. Veja que esse homem, ele não precisou da materialização da fé. Ele não precisou que a fé se materializasse. Ele não precisou ver nada, ele não precisou fazer nada, dar 7 voltas em algum lugar, pegar 7 coisas de alguma coisa, botar 7 não sei aonde, ir em 7 quarta-feira. Ele não precisou de nada disso. Ele não precisou fazer nada que materializasse a fé dele. Ele simplesmente disse: uma palavra tua basta. E ele não era um seguidor de Jesus. Nós viemos de uma cultura materializada. Nós somos oriundos de uma cultura chamada Tomé, ver para crer. Uma cultura onde eu preciso enxergar as coisas para crer. Eu tenho que enxergar um braço crescendo para acreditar que ele está crescendo. Eu tenho que enxergar uma perna crescendo para acreditar que ela está crescendo. Eu tenho que enxergar um dente abiturado para entender que esse dente realmente foi abiturado. Estou falando de coisas que nós já vimos acontecendo várias vezes. Eu tive na campanha da tenda do pastor Isaías Figueiró, não sei se ele chegava aqui, mas lá na região da Grande Porto Alegre e na região sul ele fazia muito essa campanha, o pastor Isaías Figueiró. E eu tive 2 dentes abiturados numa campanha dele. Como? Não sei. Eu orei, quando saí de lá eu estava com 2 dentes abiturados. Eu vi braço crescendo, eu vi perna crescendo, eu vi pessoas sendo libertas, eu vi cadeirantes caminhando. Deus faz. Agora, a nossa fé não pode estar baseada somente se eu ver. A minha fé ela não pode ser somente se eu enxergar isso acontecer. Eu tenho que crer sem ver. Então por isso que a fé de Tomé ela é prejudicial a nós, porque nós viemos de uma cultura onde a gente precisa ver as coisas. Nós viemos de uma cultura onde se vendia indulgências.
aonde se pagava grandes valores para livrar a pessoa do purgatório. Nós viemos de uma cultura aonde eu tive já 2 vezes em Israel. E na primeira vez de Israel nós passamos na Via Sacra, que tem 2, né? A cristã e a católica. E eu passei na católica. E lá tinha pessoas vendendo um pedacinho da cruz. Eu imagino, mas era grande a cruz de Jesus, para até hoje ter pedaço dela para vender ainda. As pessoas usavam a materialização. Eu me lembro que uma irmã, ela chegou para mim com uma garrafinha, essas de 500 ml, disse assim: pastor, pelo amor de Deus, o senhor tem que fazer uma coisa para mim. E eu, o que, minha irmã? Com aquela garrafa na mão: o senhor tem que trazer a água do Jordão para mim, porque essa água vai mudar a minha vida. Eu disse: irmã, você conhece o Rio Jordão? É um rio poluído, podre, sujo, água barrenta. Você vai fazer o que com essa água, irmã? Pega uma água filtradinha aqui, da Corsã é melhor. A fé não está na água, mas ela estava materializando a fé na água. E assim acontece com a gente. Nós cremos se nós enxergar alguma coisa diferente. Pastor, tem um olho lá, tem uma mão ali, tem alguma coisa, você não está vendo aquele vulto. E aí nós começamos a acreditar no mundo espiritual, se ele começar a se revelar para nós. Tem pessoas que elas só acreditam que o mundo espiritual existe, que os demônios existem, quando eles realmente atacam você. Quando tem alguém demoniado dentro de casa, quando o demônio aparece para você, quando o negócio começa a bater, porta começa a bater dentro de casa, você se apavora: pastor, pelo amor de Deus, corre aqui. As portas estão vivas, as janelas estão ringindo. O que é isso? Demônio, irmã. O que mais vai ser? Só pode ser os capetinhas, os capirotinhos, tem que correr eles daí. Aí não é lugar deles, é lugar de uma serva de Deus, a casa de um servo do Senhor. Ah, pastor, mas isso acontece mesmo? Acontece. E Deus pode permitir algumas experiências espirituais sobre a nossa vida, para que nós realmente venhamos acreditar que elas existem. Nós viemos dessa cultura, irmãos. Uma cultura limitada àquilo que eu vejo. Mas Jesus, Ele deseja o quê? Que essa medida de fé que foi posta sobre a nossa vida, ela cresça. Que a cada dia mais eu saia do primeiro ano, eu vá para o segundo ano da fé, eu vá para o terceiro ano da fé, eu vá para o quarto ano da fé, até que eu me forme na faculdade da fé. Depois eu vou fazer um pós-graduação, depois eu vou crescendo cada vez mais, avançando cada vez mais. Eu não posso ficar estagnado no primeiro ano da fé. Eu não posso ficar lá onde tudo é bom. Porque é bom ficar no primeiro ano? Porque a mãe manda merenda todo dia. Tem o horário do recreio para brincar. Tem lápis de cor, tem figurinha para pintar. Tem bloquinho para montar. Como é bom ficar no primeiro ano. Bom se todos nós pudéssemos viver no primeiro ano, no jardim da infância. Tem a hora da merenda, né? A tia lá, 2, 3 professores cuidando da gente. Só que a vida real é diferente. A vida real não é um primeiro ano. Nós precisamos avançar. Crente que vive só no primeiro ano, pessoas que vivem só no primeiro ano, elas têm uma vida frustrante. Por quê? Porque elas vão para o mundo e elas começam então a se apaixonar pelas coisas do mundo, e a fé vai ficando para trás. Nós precisamos aprender a crescer no nosso mundo, mas ao mesmo tempo crescer no mundo espiritual. Um tem que acompanhar o outro. Eu não posso evoluir aqui e desvoluir aqui. Está certa a palavra, meu professor de português? Não pode. Eu crescer num lugar e diminuir no outro para ficar melhor um pouquinho. Eu me dedico aqui e eu abandono aqui. Não, o meu crescimento ele tem que ser igual, junto. Conforme eu cresço na minha vida profissional, conforme eu cresço nos meus estudos, eu cresço também na minha vida espiritual, eu cresço também no propósito, eu cresço também no meu ministério. E quando nós chegamos lá em cima, nós vamos descobrir que há um propósito de Deus de juntar todos eles. Eu escutei testemunho de um médico. Por 7 anos ele tentou passar na faculdade de medicina e não conseguia. Primeiro ano ele tentou, não conseguiu. Foi fazer faculdade,
fazer outra faculdade, não sei qual é que é, não me lembro. E por 7 vezes ele tentou e não conseguiu. Até que, por 6 vezes tentou e não conseguiu, até que na 7ª vez ele passou. Também 7 vezes, né? Passou, fez faculdade, já ficou um pouco mais velho, casou. Sua esposa era enfermeira, a esposa depois fez também doutorado em enfermagem, e os dois começaram a crescer juntos. Passado um certo tempo, ele se tornou médico, e aí ela, já enfermeira formada, não tinham ainda filhos, e vem então um propósito de Deus para a vida deles, levá-los para um outro país, para serem um casal de missionários. E eles podiam entrar nesse país, não como missionários, porque era proibido pregar o evangelho lá, mas eles podiam entrar lá como médicos. É isso que Deus faz com a gente. Deus, Ele vai nos fazendo crescer. Quando chega lá em cima, Ele une os propósitos. E Ele cumpre algo na nossa vida. Talvez você não entenda por que algumas coisas aconteceram. Pastor, eu não consegui entender por que eu estou há tanto tempo tentando algo e não consigo. Ei, creia, se a sua vida está nas mãos do Senhor, creia que Ele está no direcionamento de tudo. E se não era para acontecer naquela vez, naquela época, não desista, continua, porque talvez a sua bênção esteja ali na frente. Ou talvez Ele está te livrando de algo ruim, ou Ele está planejando algo muito melhor para você. Mas se a sua vida está nas mãos dEle, você tem que acreditar, ter fé, que tudo está sendo direcionado por Ele. Esse centurião, ele se entregou por completo. Imagina, um oficial importante, ele chega e diz assim: não, Jesus, é tudo, cara, faz alguma coisa por mim aqui. Ele se expôs. Jesus, eu estou acreditando em Ti, eu acredito que Tu pode fazer algo pelo meu servo, cura ele. Ele se expôs. Sabe qual é o nosso problema? Nós temos medo de se expor. Nós temos medo de expor a nossa fé. Muito crente tem vergonha de dizer que é crente. No serviço, eles são o missionário secreto de Jesus, o 007 da glória. Ninguém sabe que ele é crente, só na glória vão descobrir, se ele for para a glória também. Nós somos chamados por Deus, aonde nós estivermos, para sermos um instrumento de Deus, uma boca de Deus falando. Aonde você está? No que você estiver fazendo? Esse homem, ele se entregou, ele se expôs. Ele foi lá e disse: olha, eu creio que tu pode curar. E outra, e mais, eu creio que basta só uma palavra, tu não precisa nem tocar nele. Então o que eu preciso fazer, meus irmãos, para que eu consiga ter uma fé tão grande assim? O que eu preciso fazer para chamar a atenção de Deus ao ponto de Jesus olhar para mim e dizer assim: nunca vi uma fé tão grande dessa em Passo Fundo, é a primeira vez. Você imagina Jesus chegando aqui hoje e dizendo assim: nunca enxerguei uma fé desse tamanho, como eu estou enxergando nessa igreja hoje. Ele pode, mas não depende dele, depende de você. É você que precisa ter essa fé, é você que precisa buscar essa fé. E existem algumas coisas que elas são o empecilho para que essa fé aconteça. Elas impedem que essa fé ela possa ser exercida na nossa vida. E eu quero trazer algo para você, eu quero ensinar algo para você muito sério. Primeira coisa que impede de nós crescermos da fé, ao ponto de evoluirmos, nós precisamos desmistificar a materialização da fé. Parece até aqueles títulos, né, da faculdade, né? Desmistificar a materialização da fé. Escute algo. Toda fé que é materializada se torna idólatra. Toda fé que eu preciso materializar ela em algo, em alguma coisa, se torna idolatria. Conhece pessoas que tem um santo dentro de casa e bota lá vela, bota lá flor, bota lá alguma coisa? Eles acreditam o quê? Na materialização da fé. Eles precisam ter ali um santo, um ídolo, alguma coisa que eles possam olhar
e eles possam exercer uma atitude de fé, seja colocando uma vela, seja colocando uma flor, seja fazendo um trabalho, seja qualquer outra coisa. Eles precisam de algo que materialize a fé. Conhece aquelas pessoas que andam com um crucifixo no pescoço? A cruz, para mim, ela simboliza a morte. Ela tirou a vida do meu Jesus. Jesus, quando saiu daquela cruz, ele saiu morto. Ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele venceu a cruz. Mas a cruz simboliza a morte. Eu nunca vi uma pessoa com um caixão pendurado aqui no pescoço. Mas eu vejo pessoas com a cruz. E muitas vezes eu vejo pessoas no momento de desespero, pegando aquela cruz, botando na boca aí, rezando o Pai Nosso. Pessoas que precisam mistificar a fé. Quantas vezes você já viu, nessa cultura que nós herdamos, algumas coisas místicas, que nós introduzimos dentro da palavra de Deus e que não tem nada a ver com a fé, e que nós idolatramos, simplesmente transformamos aquilo num processo de idolatria na nossa vida. É um santo. Agora na Páscoa, é o colher Marcela, antes do pôr do sol, crendo que o sereno cura. Coisas místicas. Quantas coisas místicas nós praticamos e fazemos? Um dia inventaram a oração com um copo d'água. Aí você vê as pessoas pegando um copo com água, botando na frente da televisão. Depois da oração, vão lá e bebem. Coisa boa, você está nutrindo o seu organismo. Mas o copo com água, ele não faz nada na sua vida. A oração da fé, sim. Claro que a oração com água, ela não foi inventada pelos crentes. Ela foi uma cultura extraída dentro do espiritismo. Aonde nos primórdios dos programas espíritas televisivos, se pegava um copo com água, colocava na frente da geladeira, da televisão, e era feito lá um negócio lá dentro da televisão, lá o cara que estava fazendo, e todo espírito ruim vinha e se colocava dentro daquela água, e eles pegavam a água e botavam fora, só que você bebe a água, consegue nem seguir os costumes errados certo. Materialização. Como que você acha que Deus fica lá vendo, Senhor, abençoa essa água, eu vou tomar essa água agora, e essa água vai me curar? Deve desligar meu microfone. Tá, eu dou o copo com água para vocês, eu oro pela de vocês depois. Precisa desligar o microfone. Como é que Jesus fica olhando para nós? Senhor, abençoa esse copo com água, eu vou tomar essa água agora, e essa água vai me limpar. Aí Jesus está lá, vem cá, não é o meu sangue que limpa? Não é o meu nome que transforma? Não é o meu nome que limpa tudo? Não é o meu sangue que limpa você? Não é o meu sangue que te purifica? Você está querendo que o copo com água vai fazer isso? Nós mistificamos a fé. Colocamos a fé num copo com água. Colocamos a fé num óleo ungido. E a palavra específica: havendo entre vós enfermos, chame os pastores, os presbíteros, unjam-os com óleo, e a oração da fé os curará. Não é o óleo que cura. O óleo é uma simbologia para você ungir uma pessoa enferma. Uma pessoa muito querida, uma vez trouxe uma garrafa de 2 litros de óleo para mim. Pastor, o senhor tem que ungir esse óleo, mas tem que ser uma unção diferente. Eu, cara, como é que se faz uma unção diferente? Eu não sei. Não, porque esse óleo, pastor, Deus falou comigo. E o que Deus falou contigo, irmã? Vamos lá, me fala. Deus mandou eu derramar esse óleo em toda a volta da minha casa, e se eu fizer isso, Ele vai proteger a minha casa. Irmã, não faz isso não. Você vai botar dinheiro fora, óleo fora. A sua proteção não está no óleo, a sua proteção está em Jesus. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. É o Senhor que guarda a tua casa, não é o óleo. Mas nós mistificamos a fé.
Mistificamos isso. É a aguinha do Rio Jordão, é o pedacinho da cruz, é a Marcela na sexta-feira santa, é o copo com água, é o óleo ungido, e quantas outras coisas, que nós materializamos, e modificamos pela fé. A fé é crer naquilo que eu não vejo, mas eu acredito que vai acontecer. Aquele centurião, ele não precisou de nada, pelo contrário, ele ainda diz para Jesus: não, Jesus, espera aí, Jesus, eu vou lá contigo. Não precisa ir comigo não, só tu falar daqui já é o suficiente. Isso é fé. Você está entendendo? O centurião não quis nem que Jesus tocasse no servo dele, ele só quis uma palavra. Primeira coisa, se você quer crescer na fé, você tem que desmaterializar a fé da sua vida. Ela tem que ser real na sua vida, e não uma matéria. Ela tem que ser algo real no seu coração, na sua vida, e não algo que você possa palpar e ver. Segunda coisa, você tem que crer na voz dos seus profetas. Quer ter mais fé? Creia naquilo que os profetas estão falando. O texto de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, diz assim: crê no Senhor, o vosso Deus, e estareis seguro. Crê nos seus profetas, e prosperareis. Tem pessoas que têm dificuldade de crer no profeta. Eu posso testificar para você, que esse altar aqui, ele tem sido um instrumento profético, sobre a vida de muitas pessoas. Ele tem sido um local onde Deus, ele tem liberado palavras proféticas sobre as nossas vidas, e tem pessoas que têm pegado essas palavras, e fazendo elas efetivas na sua vida, e as suas vidas têm mudado, transformado. Tem pessoas que não. Aquele que pega a bênção, recebe. Aquele que não pega, não tem o que receber. Muitos que passam por esse altar aqui, são instrumentos de Deus, são profetas de Deus, para ministrar na nossa vida, e dar um direcionamento diferente para nós. Nós temos vários e vários testemunhos, de irmãos, que durante esse mês que passou, prosperaram em diversas áreas da sua vida. Prosperaram financeiramente, porque foi sobre isso que nós trabalhamos esse mês que passou. E outra, não levantamos nenhuma oferta especial. Então Deus, ele é assim. Ele diz: creio na voz dos seus profetas. Você conhece a história de Naamã? Naamã cheio de lepra, todo errado, cheirando mal. Chega lá, ele diz: olha, eu vou lá em Eliseu. Então ele vai até Eliseu, e ele chega na porta de Eliseu, e o que Eliseu faz? Eliseu manda um mensageiro. O mensageiro chega lá: ô, tudo bom, o senhor é o seu Naamã? Lembrando que o seu Naamã era um oficial do rei, cargo importantíssimo, um ministro dos dias de hoje, mais ou menos. O que você faria? Um ministro vem na sua casa, na sua porta, o que você faria? Você iria atender: ô, seu ministro, uma autoridade, como é que está o senhor? Tudo bem? Entre, por favor, fique à vontade. Dependendo do ministro, né? Mas vamos supor que é bom, cara. O mensageiro chegou e disse assim: ô, seu Naamã, tudo bem? É o seguinte, o profeta Eliseu mandou o senhor ir lá no Rio Jordão e se jogar 7 vezes lá. Naamã, quê? Eu tenho em Damasco 2 rios, o Abana e o Farfar, que são rios puros, são rios limpos, são muito melhores. Por que eu ia me banhar nesse, se eu tenho lá? Mas é o que me chama a atenção, é o que Naamã fala. Naamã, ele diz assim em 2 Reis 5:10, ele diz assim: Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para me receber, e invocaria de pé o nome do Senhor. Eu não sei porque tinha que ser de pé, mas ele idealizou algo, ele imaginou algo. Ele imaginou Eliseu saindo: ô, seu Naamã está chegando. De pé, ele iria orar por Naamã, e ele diz assim: invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão dele sobre o lugar afetado, e então me curaria. Ele idealizou algo.
Ele imaginou Eliseu vindo, clamando a Deus em pé, colocando, tocando nele, cura, cura, e ele sendo curado. O problema é que nós idealizamos a nossa fé. Nós chegamos na igreja, fizemos oração, Senhor me dá, Senhor eu tenho fé, Senhor eu faço, e não acontece como a gente quer, ou como a gente pensou, a gente se frustra, a gente fica que nem Naamã, brabos. Naamã, isso é um absurdo, foi embora, ficou brabo, e quando ele está indo, os servos de Naamã, os caras não aguentavam mais o cheiro, irmão, porque lepra fedia podre, os caras não aguentavam mais carregar aquele cara para cima e para baixo. O servo, o seu Naamã, com todo respeito, senhor, imagina chegar no cara brabo, se ele tivesse pedido algo difícil para o senhor não tinha feito? Sim, teria feito. Se ele tivesse pedido toneladas de ouro, o senhor não tinha dado? Tinha. Quilos de ouro? Tinha. Se tivesse mandado o senhor dar 7 voltas, sei aonde, não tinha dado? Tinha. Então, a palavra do profeta para o senhor é: se jogue 7 vezes no rio, só isso. Por que o senhor não faz? Obedece a voz do profeta. Ele foi. Então tá, então eu vou. Se jogou 7 vezes, o que aconteceu com ele? Foi curado. Ele obedeceu a voz do profeta. Só que hoje, querido, nós estamos numa geração em que as pessoas elas não dão mais valor para a voz do profeta. Uma geração de desigrejados. Uma geração de pessoas que não querem mais estar dentro da igreja. Você chega assim, vem cá, você não está indo na igreja, o que está acontecendo? Pastor, eu estou bem, mas nunca tive tão bem na vida. Eu estou orando, eu estou lendo a Bíblia, eu estou jejuando, eu estou, pastor, fogo puro em casa. Eu de noite me levanto para orar, mas não venho na igreja. É uma fé, é um iFood gospel de fé, gente. É um iFood gospel, porque ele liga a televisão, eu quero ouvir hoje alguma coisa que me deixe feliz. O que que tem? Mensagem de 3 minutos na TV, bota no YouTube. Ah, esse cara aqui, ele só fala coisa para cima, eu vou ouvir ele. Eu começo a seguir. Todo dia eu recebo mensagem de 3 minutos. Nós temos pessoas que estão acostumadas na mensagem de 3 minutos. Agora essa mensagem aqui que eu já estou pregando há 32 minutos, já estão por aqui, não aguento mais me ouvir. Porque eu estou acostumado na mensagem de 3. O cara da mensagem de 3, ele pode até estar falando coisas certas. Eu não estou dizendo que está falando coisas erradas, porque a maioria deles falam coisas certas, mas são coisas que falou, alimentou você naquele momento, e depois foi embora. Nós precisamos ser pessoas, como a Bíblia fala, sermos provados no fogo. O Senhor ali nos prova, o Senhor nos coloca para nós servirmos a Ele, e Ele nos prova. Ele não tem prazer em servir o fast food para nós, não. Ele não tem prazer de servir um iFood para nós, não. Ele quer que você construa, Ele quer que você vá para a cozinha, que você comece a preparar algo, que você comece a preparar aquele alimento, e você se alimente dele depois. Estou dando um exemplo para você entender. O evangelho dos 3 minutos, ele não vai salvar você. O evangelho do coach, ele não vai salvar você. O que vai salvar você é a meditação nessa palavra. A Bíblia diz: medite nela 3 minutos por dia. É isso? Como que não? Mas se os caras estão falando 3 minutos, a Bíblia diz: medita nela dia e tempo todo. Preciso fazer um negócio, medita nela. Preciso tomar uma decisão, busca nela. Eu preciso de um conselho financeiro, vá para o YouTube, não, vá para a palavra. O que ela diz? Pare com o evangelho dos 3 minutos. Deixa Deus encontrar fé em você.
Nós precisamos entender que a nossa fé precisa chamar a atenção de Jesus. Não é Jesus que tem que chamar a atenção da nossa fé, é a nossa fé que tem que chamar a atenção de Jesus. Não bota a carroça na frente do boi. Jesus não está lá, ei, tenha fé aqui, ei, eu estou aqui. Não, é nós que estamos aqui. Jesus, eu estou aqui, olha para mim, eu estou crendo, eu estou acreditando. É nós que corremos atrás de Jesus, não é Jesus que fica correndo atrás da nossa fé, gente. Você tem que correr atrás da bênção, você tem que ter fé. A mulher do fluxo de sangue, ela não podia estar no meio da multidão, porque ela estava com fluxo de sangue, já tinha gastado tudo que tinha. Ela não podia entrar no meio da multidão, ela não podia tocar em outras pessoas, mas ela enfrenta a multidão e ela toca em Jesus. Jesus, ei, peraí, alguém com fé me tocou e alguma coisa aqui aconteceu. Quem é que me tocou? Fui eu, Jesus. Ei, quando me tocou, saiu virtude de mim. Tu tinha fé. Saiu, alguma coisa aconteceu. Então você tem que ter fé. Acreditar naquilo que a Bíblia diz. Terceiro e último, para nós terminar. Você precisa crer na palavra de Deus. Toda vez que eu olho para a palavra de Deus e eu não acredito nela, a Bíblia diz que eu torno Jesus um mentiroso. Preste atenção. Toda vez que eu leio essa palavra, eu acho que não é bem assim, pastor, eu entendo diferente. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 10. Diz assim: quem crê no Filho de Deus, tem em si esse testemunho, o testemunho do Filho de Deus na sua vida. Quem não crê em Deus, o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Se eu não creio nas palavras de Jesus, se eu não creio na Bíblia, eu estou fazendo dele um mentiroso. Está escrito aqui, na sua Bíblia está escrito a mesma coisa. Por isso que eu preciso conhecer essa palavra. Eu preciso conhecer essa Bíblia. Eu preciso conhecer a Bíblia mais do que qualquer outra coisa. Eu preciso conhecer a Bíblia mais do que qualquer outro filósofo. Eu preciso conhecer a Bíblia mais do que qualquer outro livro. Porque se eu conhecer nela, se eu meditar nela dia e noite, eu não vou errar. A palavra de Deus, ela serve como base para a nossa vida. É ela que vai me fortalecer, é ela que vai me direcionar, é ela que vai fazer a minha fé crescer. É a palavra de Deus. Quando eu ouço a palavra de Deus. A nossa fé ela é acrescentada. Quando eu ouço o quê? Os coach? Os mensagens de 3 minutos? Não, quando eu ouço a palavra de Deus. Você vê Pedro, no meio de uma tempestade. Pedro está lá dentro do barco. Jesus está vindo caminhando, achava que era um fantasma, se apavoraram, se assustaram. Bom, ficou decidido que era Jesus. Aí Pedro diz: ô Jesus, é tu, né? Sim, Pedro, sou eu. Então manda eu ir até aí. O que Jesus disse? Venha, Pedro. Pedro caminhou sobre as águas? Não. Pedro caminhou sobre a palavra de Jesus. Capite? Pedro caminhou sobre a palavra de Jesus. Pedro creu. Jesus disse: vem. E ele, prontamente, ele foi. Chegou um momento que ele olha para o lado, ele tem medo, e ele, plum, tomou um caldinho. Toda vez que você não crê na palavra do Senhor, você vai tomar caldinho. Você vai se afogar. Mas fica tranquilo, você vai gritar, e Jesus vai estender a mão e vai puxar você. Precisamos crer. Crer na palavra do Senhor. Jesus está chegando, eu acho que Jesus queria comer um peixe aquele dia, né? Está chegando lá, está lá, né, Pedrão, recolhendo tudo, meio cabisbaixo. Jesus na beira do mar, Pedro lá, e aí Pedrão, o que pescou hoje? Pedro aqui, ó, nada. Pedro, pega uma cara, uma pintada aí para nós. Não tem uma tilápia aí? Nada.
Uma traíra daquelas, Pedro. Nada, Jesus, hoje deu ruim. O mar hoje não está para peixe, não tem nada. Jesus disse assim: joga no outro lado. Pedro prontamente: Jesus, por causa da tua palavra eu vou jogar a rede no outro lado. Porque tu disse, porque tu falou, porque tu mandou. Pedro joga a rede no outro lado. Daqui a pouquinho Pedro começa: ei, fulano, Beltrano, ciclano, ajuda. Será que Pedro está se afogando? Não, era tanto peixe que o barco estava quase virando, teve que vir os outros para ajudar, por causa de uma palavra de Jesus. Você quer crer mais? Quer ter mais fé? Quer vencer? Creia nas palavras de Jesus. Creia na palavra de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém? Não basta você somente crer, você tem que crer que Jesus existe e que ele vai recompensar você. Tenha fé nessa noite. Eu quero orar com você. Fecha teus olhos nessa noite. Glorificado é o teu nome, Senhor. Quero te agradecer por essa palavra, pela vida dos meus irmãos que aqui estão. Eu peço que o teu Espírito nessa noite tenha liberdade de agir, de operar, de falar nos nossos corações. Entre no nosso coração nesse momento, Espírito Santo de Deus, e nos quebranta e trabalha na nossa vida. Aquilo que eu não consegui falar aqui, que o teu Espírito ele tenha a liberdade de vir sobre o nosso coração, Senhor, e ministrar dentro de nós as verdades do teu Evangelho. Que possamos crer mais na palavra, que possamos ter mais fé, que a fé, Senhor, admirada por Jesus naquele centurião, possa ser encontrado na vida de cada um de nós aqui nessa noite. Que a fé venha estar sobre a nossa vida, Senhor, para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Que você possa crer mais, acreditar mais, ter mais fé, conhecer mais a palavra de Deus. Isso é avivamento. Amém? Você pode sair daqui hoje e dizer: hoje teve avivamento na minha igreja.